Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. A semana no Rio de Janeiro começou com enredos de protesto na Marquês de Sapucaí e insegurança nas ruas. Assaltos, arrastões, saque a supermercado. A violência disputou espaço com foliões que lotavam a cidade. Com o governador e o prefeito fora, a população se perguntava se o Rio estava mesmo à deriva. E a resposta veio na sexta-feira. Uma inédita intervenção federal na segurança do Estado e o comando entregue a um general 4 estrelas. A gente abre o Fantástico de hoje com um retrato dos últimos 10 anos de combate ao crime no Rio. Qual o tamanho do desafio que o interventor vai enfrentar? Sexta-feira passada, dia 16 de fevereiro. Na semana do Carnaval, o Brasil fica sabendo oficialmente que, sozinho, o governo do Rio não tem mais condições de lutar contra a violência. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. As estatísticas mostram que, no passado, o Rio já teve mais assassinatos, por exemplo. Mas na era das redes sociais, as cenas de terror se multiplicam. Os bandidos se exibem como se não houvesse lei. Têm armas que antes não tinham, enfrentam uma polícia sucateada, debocham de um governo sem dinheiro e matam qualquer um: bebê, grávida, policial. O interventor general Braga Neto vai comandar a segurança pública do Rio e, para isso, usará as Forças Armadas. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Por lei, as tropas não podem prender se não forem flagrante, porque elas não têm poder de polícia. A intervenção chega depois de 2017 ter batido recordes. Foram 230.450 assaltos, somando-se todos os tipos de roubos. Você vai ver agora o raio-x do que aconteceu na segurança pública do Rio nos últimos 10 anos e o que espera pelo interventor. Primeiro, os policiais. Usando dados de 2016, um relatório do Tribunal de Contas da União, que analisa a gestão da segurança pública em 25 estados, coloca o Rio lá atrás, 21º lugar no item pessoas, os policiais. Eles são colocados em serviço com pouquíssimo tempo de treinamento. E mesmo aqueles que já são profissionais experientes, têm poucas oportunidades de reciclagem. O resultado são policiais com um nível de preparação que não é adequado para prestar um bom serviço de segurança pública para o cidadão. Tem uma série de situações que o policial tem que estar bem preparado, bem qualificado para compreender o seu papel social e não cometer falhas. Acontece falha porque ele é mal preparado. As polícias estão em decadência? Estão. Atualmente no Rio de Janeiro, essa decadência é mais sentida em razão da crise econômica que o Estado atravessa. Em 2008, a segurança pública como um todo teve um orçamento de quase 5 bilhões de reais. Em 2015, chegou a quase 10 bilhões. Dinheiro que não impediu o sucateamento das polícias. Armas velhas, falta de munição, viaturas que enguiçam no meio da rua, entendeu? Falta de combustível. O policial, às vezes, ele está em perseguição de um criminoso, a viatura enguiça no meio da rua, esse homem vai perder a vida. E o Estado não é responsabilizado por isso. As UPPs. Em 2008, o Rio acreditou que tudo isso ia mudar. Com o lançamento das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, nas principais favelas do Rio, a proximidade do policial com as comunidades traria um novo tipo de policiamento e de profissional da segurança pública. Mas o tempo mostrou que isso não aconteceu. Elas foram colocadas como respondendo aos batalhões, mudando o desenho original, que justamente apostava numa transformação do conjunto da polícia. Elas perderam a sua autonomia e, portanto, a sua capacidade de inspirar uma transformação para o resto da corporação.
Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que em 2008, o ano da inauguração das UPPs, o Rio teve 46 assassinatos por 100 mil habitantes. Foram baixando até 2015 e desde então voltaram a subir. No ano passado foram 32 mortes por 100 mil habitantes. Esses números já foram bem piores. Em 1994, por exemplo, o índice foi de quase 76 mortes por 100 mil. Para a Organização Mundial da Saúde, o índice aceitável é de 10 por 100 mil. De 2008 a 2014, o Rio ganhou 38 UPPs. O então governador Sérgio Cabral chegou até a prometer uma unidade para cada favela. Para muitos especialistas, um fracasso anunciado. Se nós temos hoje cerca de 1.000 favelas somente na região metropolitana do Rio de Janeiro, de quanto efetivo a Polícia Militar ia precisar para atender esse objetivo? Não tinha como dar certo. A política de confronto. Infelizmente, temos uma tradição de mega operações que resultam em troca de tiros, que colocam as pessoas em risco. E a gente não conseguiu desmontar esse modelo tradicional de segurança pública no Rio. A gente precisa também focar principalmente na área de inteligência e a sua co-irmã, que é a investigação policial. Um dos desafios do general Braga Neto é acessar os esconderijos de um número incalculável de bandidos que se escondem nas favelas e morros do Rio. Pela frente, um emaranhado de becos e ruas sem saída. Lá dentro, o poder armado das facções criminosas e uma vizinhança lotada de inocentes. E se você vai entrar só para trocar tiro, melhor não entrar. Ou melhor, só entrar quando você tiver condições de ficar, entrar com uma força suficiente para que não haja resistência, que foi o que as UPPs tentaram durante um tempo, e ficar para evitar, então, esse domínio territorial. Esse domínio territorial dispõe de granadas, bombas e, principalmente, fuzis. Nos últimos 4 anos, o número de fuzis apreendidos vem aumentando. Em 2014, foram 279 e no ano passado, 499. Mas a ostentação continua e nos aplicativos e redes sociais acaba virando um domínio virtual dos bandidos sobre as forças da lei. Este vídeo foi gravado por um bandido numa favela no ano passado. Parece tudo normal. Nem a polícia para o carro, nem o bandido se esconde. Que aquilo ali não é uma exceção. Eles terem que passar sob mira de fuzis. E a polícia militar não merece isso. Ela não merece essa desmoralização. Nesse confronto desigual, 22 policiais militares morreram em serviço em 2008. Em 2011, o número caiu para 7. Mas em 2016, o número saltou para 38. No ano passado, foram 31. Não por bandidos avulsos, mas por integrantes do maior dos problemas do Rio, as facções e milícias. O Rio tem 3 facções e um número ainda não estimado de milícias. Também não se sabe quantos bandidos fazem parte dessas gangues. As milícias surgiram na década de 80 para matar traficantes e ladrões nas favelas. Passaram a explorar populações inteiras, extorquindo dinheiro de comerciantes e moradores. E explorando serviços como o de vans, tudo na clandestinidade, claro. Os traficantes gostaram desse modelo de negócios. Hoje a milícia está fazendo tudo que o tráfico está fazendo. E vice-versa. O tráfico, por exemplo, ele também passou a explorar a questão de gatunete, de gás, de mototáxi, de extorsão a comerciante, para não falar nos problemas que a gente tem na milícia, relativos à inserção dentro das milícias de ex-integrantes das forças de segurança. Se, de fato, há uma intenção de combater a corrupção dentro das polícias, tem que começar por combater as milícias, que hoje em dia dominam amplos setores do município do Rio e de outros municípios também do estado do Rio. Mais um crime que é notícia todo dia: a corrupção. Junho do ano passado, uma mega operação sai em busca de 96 policiais militares
e 70 traficantes em São Gonçalo, na região metropolitana. Os PMs cobravam propinas de traficantes. Isso rendia R$1 milhão por mês. Entre 2012 e 2016, a PM expulsou 730 policiais. A Polícia Civil, 120 agentes. A corrupção está embrenhada no Estado de forma sistêmica, e não só no Estado do Rio, né? A gente vê os exemplos nas mais altas esferas da República. Mas a corrupção dentro das polícias significa que você tem parte da polícia que trabalha contra e a favor do crime simultaneamente. Ontem, ao lado do presidente Michel Temer, o general Braga Neto participou da primeira reunião de trabalho no Rio. Estavam presentes o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella. A intervenção na segurança pública vai durar 10 meses, até o fim deste ano. A intervenção federal, ainda mais uma intervenção militar, acho que responde a outras lógicas, e não a uma lógica de segurança. Eu acho que responde a uma lógica política. Essa solução ela não vem a curto prazo. Temos um caos, uma crise aguda, temos a intervenção federal, que, a meu ver, é positiva sim, é positiva porque algo tem que ser feito. Uma resposta precisa ser dada. Porque ou se dava essa resposta, ou o que mais faltaria acontecer. O governo federal espera aprovar até terça-feira no Congresso o decreto da intervenção na segurança do Rio. A relatora do decreto na Câmara vai apresentar um parecer favorável à intervenção. Mas para a deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, é preciso dinheiro para o combate ao crime sair do papel. E que o governo tem que mandar um projeto para isso. O relatório acata a intervenção, entende a intervenção como da maior importância, mas também pede, através de uma indicação, que é o instrumento legal que nos é oferecido pela legislação, que o presidente apresente imediatamente um PLN destinando os recursos necessários à execução dessas ações. A intervenção será aprovada amanhã à noite na Câmara se conseguir a maioria simples dos votos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para explicar o rito de votação do decreto. Ao contrário do que disse ontem, Maia afirmou hoje que não cabe consulta ao STF sobre a votação da reforma da Previdência durante o período de intervenção no Rio. O presidente Michel Temer convocou para amanhã desta segunda-feira uma reunião conjunta do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional para tratar da intervenção no Rio. Os conselhos podem se manifestar contra ou a favor da medida. Mas como o caso é de intervenção, eles têm apenas um papel consultivo. Temer não é obrigado a seguir o que for decidido pelos conselheiros. Por lei, fazem parte dos dois conselhos o presidente da Câmara, do Senado e o ministro da Justiça. Além deles, também integram o Conselho da República os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara. Até o momento, esses nomes não foram anunciados. Já o Conselho de Defesa Nacional reúne ainda o ministro da Defesa, das Relações Exteriores, do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O líder da minoria no Senado criticou a convocação do Conselho somente depois que a intervenção foi decretada. Até para que nós que temos uma responsabilidade de avalizar ou não uma decisão tomada pelo Executivo, pudéssemos ter amplo conhecimento sobre a verdadeira realidade do Rio de Janeiro, a própria opinião das Forças Armadas sobre essa questão e, portanto, eu acho que o governo colocou o carro na frente dos bois. Para demonstrar apoio, Temer decidiu fazer uma reunião ampliada. Além dos conselheiros, convidou outros ministros e parlamentares aliados, que não vêem problema com a data da reunião. É um conselho apenas consultivo, não é? E, majoritariamente, as pessoas que eu já ouvi são favoráveis e, portanto, haverá, nessa reunião do Conselho, indiscutivelmente, um reforço político à posição do presidente da República. Agora à noite, Temer recebeu alguns ministros e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, no Palácio da Alvorada, para articular apoio à votação. Eu não tenho dúvida
que ela será aprovada, porque é uma necessidade, né, da população do estado do Rio de Janeiro. E uma rebelião com reféns está acontecendo neste momento num presídio do Rio de Janeiro. A rebelião no presídio Milton Dias, na Baixada Fluminense, começou depois de uma tentativa de fuga. Nesta imagem, feita pelo helicóptero da PM, é possível ver detentos no pátio do presídio. O batalhão de choque e o grupamento de intervenção tática estão do lado de fora da penitenciária. No fim da tarde, um ônibus foi incendiado perto da comunidade Jorge Turco, na zona norte da capital. De acordo com a polícia, o ataque foi uma represália de bandidos pela morte de um dos traficantes mais procurados do Rio, Vitor Roberto da Silva Leite, conhecido como Da Mamãe, baleado num confronto com policiais. Em Bangu, na zona oeste da cidade, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas quando 4 bandidos chegaram atirando numa lanchonete. Entre os mortos está o sargento da PM, Cristiano das Neves Souza, que estava de folga. Esse já é o 18º policial morto no Rio este ano. O Fantástico foi saber quais são as dúvidas que tomam conta das ruas hoje no Rio de Janeiro. Eu queria saber o que é uma intervenção federal. É a mesma coisa que uma intervenção militar? Não, ela não é uma intervenção militar. Isso é muito importante. O presidente da República tem poder para decretar a intervenção federal em várias situações. No caso do Rio de Janeiro, é intervenção na área de segurança pública, exclusivamente na área de segurança pública. O que isso muda na vida da população do Rio? Eu acho que muda a população do Rio em relação à sua vida de segurança pública. Os atos de segurança serão mais efetivos. Eu acho que a sensação de segurança pública terá uma grande melhora muito em breve. Queria saber se o general vai ser o novo governador. O general não será um novo governador. O general terá sobre a sua direção e seu comando todos os órgãos da estrutura da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Sistema Penitenciário. Nesse grupo, o general tem total comando, sem qualquer interferência por parte do governador. O governador continua. Os militares vão ter poder de polícia para fazer blitz e investigação nas casas das pessoas? O Exército continua tendo poder de polícia, que já tinha antes. Entrar na casa pressupõe mandato judicial. Entrar na casa não. O domicílio é inviolável. Todo o sistema judicial está mantido. Blitz, prisões, ele poderá efetuar de acordo com os termos da lei. Como ficariam os crimes cometidos por cidadãos comuns? A competência continua a ser da Justiça. Nesse ponto, a intervenção federal não altera em absolutamente nada essa matéria. Gostaria de saber se os militares vão poder trocar tiro com bandido. Evidentemente que isso poderá ocorrer diante de um confronto. Se houver um confronto, ou se os bandidos atirarem em direção às tropas, evidentemente as tropas terão que responder. Mas isso vai ser um determinante em função do tipo de confronto que vier a acontecer no curso da intervenção. As UPPs vão acabar? Não, na verdade as UPPs não vão acabar. Eu acredito que elas vão ser reformuladas. Gostaria de saber se nesse processo da intervenção estão previstas medidas socioeducativas. Não há previsão nenhuma de medida socioeducativa em relação à intervenção federal. O decreto é bem genérico, ele contempla 4 elementos básicos: amplitude, prazo, condição e nomeou o interventor federal. Tão somente isso. Portanto, medidas relacionadas a adolescentes infratores ou em conflito com a lei, não há nenhuma menção do decreto a isso. Eu queria saber até quando que vai ficar a intervenção, se vai ficar eternamente, né, para nós termos segurança. Ela pode ser extinta por 2 modos, ou pelo prazo ou pelos motivos. É possível que ela vá até 31 de dezembro, pelo prazo fixado no seu decreto, ou antes disso que os motivos venham a cessar. Caso os motivos cessem, cessará também a intervenção federal. E como o Exército se prepara para agir em operações como as que vêm acontecendo no Rio de Janeiro? O Fantástico mostra agora o treinamento de oficiais para atuar em conflitos de áreas urbanas. Sempre preparados para os desafios de sobrevivência na selva, os oficiais do Exército também estão prontos para a guerra urbana.
Esse treinamento para conflitos dentro das cidades é realizado em Campinas, no interior de São Paulo. Tudo é feito com muito realismo aqui. Estou recebendo colete à prova de bala. Nossa equipe também vai participar como se fôssemos jornalistas na cobertura da operação. Me senti um pouco da adrenalina que a tropa também sente aqui. É só seguir a tropa e abaixar a cabeça. Vai, vem comigo, vem comigo. No labirinto, com vielas apertadas, a tropa busca um traficante, representado por um dos soldados. Faz o beco, faz o beco. São 36 homens aqui para tentar pegar o bandido, que no caso a gente viu estar armado. Virou! Uma favela cenográfica de 500 metros quadrados foi construída para ajudar no treinamento. O exército de guerra, ele tem um objetivo: matar se for preciso para defender a sua pátria. Quando a gente entra em uma operação de garantia da lei e da ordem, a gente muda um pouco esse chapéu. O cuidado com o brasileiro, com o efeito colateral, é muito semelhante ao cuidado que a polícia militar tem. São homens que passam por esse tipo de treinamento que vão estar no Rio de Janeiro a partir de agora. Uma questão veio à tona depois do anúncio da intervenção federal no Rio. O treinamento do Exército para agir contra a violência é muito diferente do treinamento da PM? Não tem muita diferença. A diferença mesmo está na cultura organizacional de cada instituição. A instituição Defesa, ela tem uma cultura institucional, a instituição Segurança Pública tem uma cultura institucional e, por incrível que pareça, nessa situação de emprego em apoio à segurança pública, ela se assemelha muito. O professor da Escola Superior de Guerra acredita que o distanciamento do Exército em relação ao dia a dia das comunidades pode ser um aliado nessa guerra. Os militares não têm um envolvimento diário com a questão do crime organizado. As polícias estão num enfrentamento diário com os crimes organizados. Isso é um ponto extremamente favorável para as Forças Armadas nessa atuação. O coronel da PM, José Vicente, consultor de segurança pública, pensa o contrário. Muitas vezes, lidar com conflitos faz parte do dia a dia do policial. Ele aprende um pouco disso na academia e aprende no dia a dia. O militar, ele não tem esse preparo. Se ele for colocado numa situação para resolver conflito, ele vai resolver mal. Então, o conhecimento do território é fundamental, faz parte de uma gama interessante e necessária e essencial para a redução do risco do agente protetor da sociedade em áreas de risco. O Exército ele vai cumprir a missão que lhe for dada, isso eu garanto. Se a missão for pacificar, nós pacificaremos. Fantástico está só começando e tem muito mais. Tiroteio na Flórida. Os estudantes brasileiros que presenciaram o terror. Quando meu professor foi fechar a porta, ele levou um tiro. E conheciam o assassino. Já conversei com ele muitas vezes. É golpe. Primeira vez viajar fora com a família, com as noras. Mas cadê as passagens? Só esperando o localizador e o localizador não vem nunca. É farsa. Arrisquei a vida do meu filho. Eu nunca apliquei vacina vazia. Nunca. É mentira. É assim. Luciana, larga isso. Tá preso preventivamente. Uma campanha para ajudar um menininho doente está sob suspeita. Os pais arrecadaram quase 4 milhões de reais. Mas como esse dinheiro vem sendo usado? O que a gente fez? Não, a gente vai comprar um celular porque a gente precisa para a campanha, para bater fotos do Jonatas, porque a foto saía horrível. Dava para escutar o pessoal pedindo ajuda, só que a gente não podia ajudar. O trauma depois do massacre. Jovens brasileiros contam o que viram no ataque que matou 17 pessoas essa semana na Flórida, nos Estados Unidos. É no próximo bloco. Quarta-feira, Flórida, Estados Unidos. So right now we're in a school, an active shooter. It's not a drill. Yeah, it's currently 2:52. I heard one gunshot. Holy shit! Oh my god! Oh my god! Jamie took a bullet and is dead. I don't know what I do next. This is not acceptable. After I started seeing people running, I heard 6 shots, loud shots. Right after I heard that, I was like, oh my God, we gotta go. So I started running as fast as I can. You are charged with 17 counts of premeditated murder.
Os sons de horror da última quarta-feira ainda ecoam na pacata comunidade de Parkland, na Flórida. Nicholas Cruz, um jovem de 19 anos, entrou na escola de onde tinha sido expulso e com um fuzil AR-15 matou 17 pessoas. Nunca uma tragédia como essa nos Estados Unidos aconteceu em um colégio com tantos brasileiros. Só na Flórida vivem cerca de 350 mil. O principal atrativo? A segurança. Na escola pública Marjory Stoneman Douglas estudam pelo menos 50 brasileiros. Eles presenciaram o terror, eles perderam amigos, conheciam um assassino. Já conversei com ele muitas vezes. Ele tinha esse perfil, sabe? Ele era sozinho, ele parecia ter um problema psicológico. Só que eu nunca ia julgar uma pessoa desse jeito. O Fantástico reuniu 19 alunos que presenciaram o ataque e eles confirmaram. O perfil perturbado de Nicholas era conhecido. Foi um dia só que eu vi ele pessoalmente, mas mesmo assim ele já se apegou, já quis pegar meu número, ficava me mandando mensagem todos os dias. Ele era assim, entendeu? Você, só pelo fato de você ter olhado pra ele, ele acha que você já é parte da vida dele, ele era totalmente carente. Nicholas foi preso, aguarda julgamento e se diz triste. O rapaz era ligado a um grupo racista, se exibia com armas, foi internado numa clínica psiquiátrica e tinha problemas com os vizinhos e a polícia. Ele chegou a escrever numa rede social que viraria um atirador profissional de escolas. Logo depois dos primeiros tiros, ele acionou o alarme para atrair mais estudantes para os corredores. Naquela manhã, os alunos já tinham passado por uma simulação de incêndio, que nos Estados Unidos é chamada de fire drill. Por isso, estranharam o novo alarme. A questão é que o nosso lugar de ficar, quando tem o fire drill, é em direção ao prédio que teve o tiroteio. Aí começou um barulho de tiro muito alto, muita gritaria. Na turma da Júlia, foi diferente. Eles estavam no prédio em que Nicholas entrou. Aí chegou uma menina correndo e gritando, pedindo pra todo mundo voltar pra sala. Aí começou, todo mundo a empurrar todo mundo no corredor e sair correndo, assim. E aí eu parei, assim, na porta da minha sala e... Aí eu fui entrar na minha sala. E alguns alunos conseguiram entrar na sala, e quando meu professor foi fechar a porta, ele levou um tiro. A Anne estava na sala ao lado. E dava pra escutar o pessoal pedindo ajuda, só que a gente não podia ajudar. E aí a Gil mandou uma mensagem pra gente falando o que tinha acontecido com ela. A sala dela era do lado da minha. Eu entrei em pânico. Ela é minha segunda irmã mais nova. Eu não sabia o que podia acontecer com ela, a porta estava aberta. E ela parou de mandar mensagem, todo mundo começou a entrar em desespero. Eu dei para ela 3 minutos para me mandar mensagem. Se ela não tivesse mandado, eu já estava com a mão na maçaneta para sair correndo e ver onde ela estava. Esse tipo de tragédia se tornou tão comum aqui nos Estados Unidos que quando o atirador entrou naquele prédio ali e começou a atirar, os alunos que estavam lá dentro já sabiam o que deveriam fazer. E não porque eles já tinham visto uma cena dessas na televisão, por exemplo, mas sim porque eles já tinham sido treinados para momentos como esse. Os alunos são instruídos por professores que têm treinamentos bem mais específicos e pesados. A Patrícia é professora, mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e passou por uma dessas simulações. Eles começam deixando a gente num auditório, conversando, tranquilo, esperando o treinamento. De repente você começa a escutar tiro. E aí eles começam com um relógio andando, falam assim, mais uma criança morreu. Mais uma criança morreu. E os segundos vão passando. É traumático. É traumático. Tem muito professor que entra em pânico. São 3 situações principais. Se o professor sabe que está acontecendo alguma coisa, mas está longe do perigo, deve sair do local o mais rápido possível com os alunos. Se o perigo está dentro da escola, a orientação é trancar a sala de aula, cobrir janelas, colocar obstáculos na porta, apagar a luz e ficar em silêncio. Em último caso, se o atirador entrar na sala, o professor deve tentar impedir o ataque, inclusive com a ajuda dos alunos. Se entrar alguém, aí você tem que dar a instrução para as crianças. Começa a jogar tudo que tem. A instrução é que você dizer isso para as crianças
na hora, para os adolescentes? Vamos jogar em Não só adolescente, jardim de infância, criança pequena, qualquer uma. Tanto treinamento não é à toa. Só nas 7 semanas desse ano já foram 18 episódios com armas em escolas americanas. No passado, um triste histórico de ataques mortais. Em 2012, na escola Sandy Hook, 27 mortos. Em 2007, na Universidade Virginia Tech, 32 vítimas. Em 1999, na escola Columbine, 13. Esses são apenas alguns entre os mais de 90 ataques desde 1982, no país com mais armas no mundo. 40% dos americanos têm pelo menos uma arma em casa. Ao todo, são 270 milhões de armas nas mãos de civis, 9 armas para cada 10 habitantes. Na Flórida, um jovem com menos de 21 anos não pode comprar uma cerveja. Mas Nicolas Cruz, com 18 e um histórico de distúrbios psiquiátricos, conseguiu comprar uma arma de guerra legalmente. A gente não quer acabar com o tal do direito dos americanos, mas a gente quer só mais proteção em relação a isso. Ainda vai demorar para que esses sorrisos voltem de verdade, mas amanhã é uma nova segunda-feira e eles sabem que juntos ficam mais fortes. Uma campanha arrecadou milhões para salvar um menininho, mas os gastos dos pais dele levantaram suspeitas. E o dinheiro agora está bloqueado pela justiça. Eu vou lá comprar uma sonda, vou bater foto e vou colocar foto de uma sonda em rede social. Eu acho que não tem necessidade. É depois dos comerciais. É fantástico. Longe do fervo do carnaval, conhece Brotas, no interior de São Paulo? Muitos turistas vão para lá atrás dos esportes radicais, das belezas naturais, muitas vezes atrás daquele sossego típico da vida do interior. Acontece que essa cidadezinha tão pacata e tranquila foi sacudida por uma polêmica pra lá de barulhenta. Brotas nasceu há quase 180 anos em volta de uma igreja. E a influência dessa igreja ecoa até hoje entre os seus 23 mil habitantes. Ecoa a toda hora. Na verdade, a cada meia hora. Às 6 da tarde, mais sino. Para completar, 3 minutos de Ave Maria, na versão do compositor francês Charles Gounod. De dia, tudo na paz entre a igreja e os homens. Mas à noite vem a polêmica. Um poeta mal dormido poderia dizer que aqui em Brotas o sino da discórdia toca sempre à meia-noite. Mas não é verdade, porque primeiro não é sino, é apenas uma gravação que imita o barulho de um sino. E depois, o sino da matriz não toca só à meia-noite, não. É meia-noite, é 1, 2, 3, a madrugada inteira. E dá para ouvir na cidade toda. Mário César não se conforma. Perturba muito. O agrônomo sofre com o volume da música e principalmente a cada badalada noturna. Para ele, tudo soa como uma agressão, um gesto autoritário da igreja. Bate 1h30. Você sabe, se você foi dormir 1 hora, faz meia hora que você deitou e não dormiu. Bate depois 2 horas, 2h30. E assim sucessivamente. 24 horas por dia. Barulho, ruído, poluição sonora. Não tem nada... Opa, olha, tô escutando. Imagina mais tarde, 3 da manhã. Márcia é corretora de 200 imóveis como este, alugados para turistas. 2 anos atrás, uma família se hospedou aqui. Passou uma noite em claro por conta do sino. Na segunda, pediu para sair. Era férias, ele ia ficar uma semana. Ele falou, não dá para ficar aqui. E a pessoa que estava aqui era alguém com uma sensibilidade muito grande? Não pareceu ser alguém, vamos dizer, o chato? Não, imagina. Márcia e Mário César resolveram se queixar. Juntaram assinaturas de outros 8 incomodados e levaram ao promotor. Mas o padre respondeu com um outro abaixo-assinado, em defesa do badalar. Eu tirei na média porque eu vi a quantidade de páginas e o número de assinaturas quando tá cheio, assim, dá umas 2.500 assinaturas.
Padre Sandro nos recebeu na matriz de Nossa Senhora das Dores. É verdade que o senhor toca o sino a noite inteira? Na verdade não sou eu, né? É um sistema. Ele mostrou o sistema, o relógio eletrônico que reproduz sons de sino através de 4 poderosas cornetas. Olha, 32 minutos depois da... Tá atrasado, hein? 2 minutos depois. Eu vou chamar a atenção para arrumar isso daí. Os sinos propriamente ditos, de 90 anos de idade, só batem em datas especiais. Natal, Páscoa ou quando é escolhido um novo Papa. Padre Sandro diz que as queixas vêm de uma minoria na cidade e que os sinos e a Ave Maria fazem parte da história de Brotas. Eu acho que a gente tem que prezar muito por aquilo que faz parte da cultura, da história, da tradição. Nas ruas, de fato, só achamos gente do lado do padre. Acho bom. Não me incomoda, não. Não acho que deveria tirá-lo. Mas barulho de noite não se resolve com um concurso de popularidade. Nem de sino, nem de igreja e nem de padre. Essa é uma questão ambiental e especificamente de poluição sonora. Depois da reclamação, o promotor mandou medir o barulho dos sinos e o decibelímetro registrou quase 97 decibéis. É quase o dobro do permitido à noite. A gente tem que buscar uma solução em bases objetivas, né? E não quem mais quer ou quem menos quer. O padre voltou ao fórum e recebeu a notícia: o sino está fora da lei. Para a paz reinar em Brotas, em vez de abrir processo, o promotor ofereceu um acordo. A Ave Maria fica, o sino toca só até às 11 da noite e já começa só na manhã seguinte, às 6 em ponto. Tá bom pro senhor? Eu acho que é a melhor coisa, a melhor saída é a base do diálogo e a gente fazer aquilo que a lei pede. A igreja é aberta a isso também. Obrigado. Padre e promotor selaram o termo de ajuste de conduta. Vocês me aceitam como testemunha? Muito obrigado. Pronto. Parabéns pela capacidade de chegar a um acordo. Daqui pra frente, muita gente por aqui pode até se queixar da falta do sino. Mas depois desse acordo, pelo menos, ninguém mais vai reclamar de falta de sono. É agora. A polêmica em torno de uma campanha para salvar um menininho. Oi, papai. Quanto vale uma vida? Não tem preço, né? Mas para manter esse bebê vivo, a família descobriu que precisava de pelo menos 3 milhões de reais. Muito dinheiro, principalmente para um casal jovem de origem humilde. Na época, Renato e Aline moravam nesta casa em Joinville, Santa Catarina. O caminho foi pedir ajuda nas redes sociais. Nós precisamos dos 3 milhões de reais. Nós contamos com a sua ajuda. E que movimento poderoso começava ali. Onde vai acontecer o bazar em prol do Jonatas. Era inevitável ver ele naquela situação e não se sensibilizar. Jonatas sofre do tipo mais grave de uma doença genética rara conhecida como AME, atrofia muscular espinhal. Ela afeta o sistema nervoso e aos poucos reduz os movimentos do corpo. Esses bebês, quando eles não têm nenhum tipo de intervenção, a mortalidade, por volta dos 2 anos de vida, ela é muito alta, praticamente de 100%. Gente famosa deu peso para a campanha. Ele só precisa de vocês. Em pouco tempo, a família pôde comemorar. A gente quer fazer um agradecimento a cada um que fez a doação e que realizou o sonho em que a gente conquistou, né, muito rápido. Em menos de 3 meses, a campanha atingiu a meta. Conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma medicação nova. Ela é um tratamento permanente, vitalício, que promete estabilizar e reverter os efeitos clínicos da doença. Ela não cura. Jonatas já tomou 3 doses do remédio. Cada uma delas custa 370 mil reais. Foram dezenas de pedágios, bazares, as doações chegaram de várias formas. A população aqui de Joinville, de Santa Catarina, de outros estados do Brasil e até de outros países colaborou muito. Em setembro do ano passado, as doações chegaram a quase 4 milhões de reais. Foi a última vez que o Renato e a Aline declararam o valor total arrecadado nessa campanha. Com
Com o dinheiro da campanha, os pais alugaram essa casa maior. Eles mostram o quarto e os equipamentos que compraram para manter o filho vivo. O casal recebeu a nossa equipe e depois pediu para a conversa não ser veiculada. Mas seguindo nossos princípios editoriais, optamos por exibir a entrevista em nome do interesse público. A mudança do padrão de vida não foi para benefício meu, benefício da Aline. Foi necessário a mudança do padrão de vida para benefício do Jonatas. Mas muita gente que doou tempo e dinheiro, como Michele, por exemplo, reclama da falta de transparência. Ela arrecadou R$56 mil fazendo bazar e queria ver a prestação de contas. Esse valor nunca recebemos recibos ou comprovações de onde tinha sido utilizado. Eu vou lá comprar uma sonda, vou bater foto e vou colocar foto de uma sonda em rede social. Eu acho que não tem necessidade. Camila, tia do Jonatas, começou a campanha na internet e depois denunciou a irmã e o cunhado ao Ministério Público. Disse que eles compraram celulares com o dinheiro das doações. 2 celulares foi apenas a porta aberta para os gastos todos que vocês estão vendo aí hoje. Desnecessários. O que a gente fez? Não, a gente vai comprar um celular porque a gente precisa para a campanha, para bater fotos do Jonatas, porque a foto saía horrível e não tinha como postar aquele tipo de foto nas redes sociais. Depois da denúncia da irmã, o casal teve que dar explicações. Em outubro do ano passado, os pais do Jonatas estiveram aqui no Fórum de Joinville e, diante do juiz, eles assumiram o compromisso de depositar todo o dinheiro arrecadado durante a campanha numa conta judicial. O problema é que eles nunca fizeram esse depósito e nem prestaram contas do dinheiro. Porque o Jonatas é um menor de idade. Nós, como responsáveis pelo Jonatas, temos todo o direito de responder por ele. A polêmica esquentou no mês passado, depois que Aline e Renato publicaram fotos de uma viagem de Réveillon para Fernando de Noronha. A passagem custou quase R$8 mil. Quem comprou essa passagem para Fernando de Noronha? Foi a gente comprou a passagem. Com que dinheiro? Com o nosso dinheiro. Renato era palestrante em igrejas evangélicas e hoje diz ganhar a vida vendendo camisetas que estampam o nome do Jonatas e do filho mais velho do casal. Muitas pessoas que fizeram doações para a campanha também questionam a compra desse carro aí, no valor de R$140 mil. A gente vai passear com o Jonatas como? Mas se eu tive condições de comprar, você permitiu a gente comprar o carro, a gente comprou. Porque era necessário. Foi a gota d'água para o Ministério Público pedir o bloqueio das contas do casal. O juiz acatou o pedido e bloqueou todo o dinheiro que encontrou em nome de Aline e Renato, cerca de R$2.200.000. E eu tive que pedir dinheiro emprestado para comprar o leite do meu filho. Para o tratamento da criança não vai faltar dinheiro, né? Então toda despesa comprovada, o valor vai ser liberado. A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é de crime de apropriação de rendimentos de pessoa com deficiência. Há indícios fortes de que eles estão se beneficiando com o dinheiro arrecadado da campanha. Não há regulamentação sobre esse tipo de campanha, não há lei que obrigue. Porém, por uma questão de honestidade moral, era dever que eles tivessem prestado contas desse dinheiro. Uma boa prática seria postar as notas fiscais ou extratos bancários dessas doações. O sucesso de campanhas como a do Jonatas depende de credibilidade. É um elo de confiança que aproxima quem pode doar de quem precisa de ajuda. Depois que surgiram dúvidas em relação ao caso do Jonatas, contribuições para este tipo de campanha caíram muito. É um caso isolado, existem pessoas que precisam da solidariedade e nós torcemos para que a população não se apegue a esse fato e permaneça acreditando no ser humano. Esta família de Florianópolis tem 2 filhos com AME, João, de 5 anos, e Miguel, de 5 meses, e não tem como pagar o tratamento. Eu me sinto diariamente humilhada de não conseguir dar isso para eles.
e necessitar da ajuda de muita gente. A doença é progressiva, avança todos os dias e João tem pressa. Michele, que trabalhou na campanha do Jonatas, diz que não perde a esperança. O meu coração jamais vai desistir. E enquanto eu estiver forças, eu vou continuar ajudando toda criança que necessitar. Abre os dedinhos, abre os dedinhos. Seu precipício. Está preso preventivamente, Polícia Civil, Delegacia do Consumidor. Tá? Por crime contra a saúde pública. Esta mulher é acusada de usar frascos vazios na hora de aplicar vacinas contra doenças fatais, depois dos comerciais. As autoridades do Ceará confirmaram a morte de um dos chefes da facção criminosa que comanda crimes de dentro das cadeias. Ao lado de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, estava um outro integrante do grupo criminoso. Os corpos dos dois criminosos foram encontrados na madrugada de sexta-feira nesta reserva indígena em Aquirás, no Ceará, com marcas de tiros e de facadas no rosto. Testemunhas contaram para a polícia que viram um helicóptero voando baixo e homens atirando para cercar os dois bandidos. A identificação dos corpos foi concluída na madrugada desse domingo. Um deles é de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Ele é o segundo homem da facção paulista que comanda crimes de dentro das cadeias. O outro é de Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, livre da prisão desde 2013. Eles eram os únicos chefes da facção paulista que estavam nas ruas. Na escala de poder, ficavam abaixo de Marcos Camacho, o Marcola, que está preso num presídio de segurança máxima. GG cumpriu 13 anos de pena nos presídios de São Paulo, condenado por assassinatos e tráfico de drogas. Mas não pôde sair da prisão depois de cumprir a pena, porque respondia a um processo em que era acusado de mandar matar dois rivais. Em fevereiro do ano passado, a defesa conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. GG poderia responder ao processo em liberdade. O julgamento do caso estava marcado para 2 semanas depois. GG não apareceu no tribunal e sumiu. A polícia investiga o que GG do Mangue e Paca, o comparsa, faziam no Ceará. No fim de janeiro, 14 pessoas foram mortas na maior chacina da história no estado. A hipótese de os bandidos terem sido mortos por uma guerra entre gangues não está descartada. Mas as autoridades consideram um outro motivo ainda mais forte: a disputa dentro da facção paulista por poder e dinheiro. A linha principal de investigação é de que houve a ordem para o assassinato desses integrantes, que partiu da própria cúpula da organização criminosa aqui de São Paulo. O que nos leva a crer que talvez esses integrantes em liberdade tenham tomado algumas decisões que têm afrontado os interesses da cúpula que estava reclusa. Nas últimas semanas, o Ceará vem registrando um aumento nos índices de violência. Só em janeiro foram registrados 467 homicídios, uma média de 15 assassinatos por dia. O governador Camilo Santana, do PT, pediu ajuda ao governo federal. Agora à noite, o Ministério da Justiça enviou uma força-tarefa ao Ceará, composta por 36 homens da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. Na prática é dar apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Administração Penitenciária para serviço de inteligência, ou seja, informação, suporte técnico, suporte financeiro e o quanto se tem de conhecimento do que se passa nos outros estados do Brasil sobre o crime organizado e os grupos que estão operando dentro do estado de Ceará. É completamente diferente do Rio de Janeiro. Fantástico traz agora uma história que beira o inacreditável. No Rio Grande do Sul, uma clínica particular vendia vacinas, mas não imunizava ninguém. É que a farmacêutica fingia que aplicava a injeção e ainda colocava em risco quem buscava proteção. Não dói nada, né? A vacina aplicada por essa farmacêutica de 37 anos pode não doer, mas põe em risco a vida de quem pensa estar protegido de doenças graves. E eu vi as mães saindo de lá assim, ó, essa clínica é maravilhosa, porque a minha criança não chorou, porque o que dói na vacina é o líquido. Luciana, larga isso, tu tá preso preventivamente, Polícia Civil, Delegacia do Consumidor. Tá? Por crime contra a saúde pública. Como assim? Deixa eu dar uma olhadinha no teu êmbolo. Vazio.
Eu arrisquei a vida do meu filho, é muito rápido. A gente não se dá por conta na hora. Foi em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, que a agonia dessa mãe de um bebê começou. Numa clínica de vacinação particular que prometia vender o que ninguém tinha. Ele tinha que fazer uma vacina, mas essa vacina estava em falta em todos os lugares. Quando eu fiz contato na clínica, ela mesma disse que conseguiria a vacina para aquele mesmo dia. A mesma promessa foi feita na última quarta-feira. Vocês têm vacina para febre amarela? Tá, e é na hora? Como é que é? Não existe na rede privada do Rio Grande do Sul vacinas para a febre amarela. A denúncia veio de uma ex-funcionária. Toda vez que chegava um paciente para fazer a vacina da meningo B ou da meningo ACWY ou febre amarela, ela dizia, deixa que eu faço. As vacinas meningo B e ACWY protegem contra meningites e infecções e não são fornecidas pelo SUS. O preço das doses varia entre R$300 e R$600 nas clínicas particulares. Se for ver o rendimento da clínica, desde que eu entrei em agosto, era 5 mil, 6 mil, janeiro foi 20, 24 mil. E um dia que um paciente foi lá fazer, uma criança foi fazer a meningo B, ela introduziu, não fez nada e tirou a agulha. Ela não estava fazendo vacina porque nós não tínhamos as vacinas na clínica, que era sempre a mesma seringa, não sei se tu viu que tem um rótulo azul na volta, e aquela não tem como destacar a agulha, né? Se for comprovado uma reutilização de material, há um risco de transmissão de doenças, principalmente algumas bactérias e alguns vírus. Os mais comuns que a gente sabe é a sífilis, as hepatites B e C e a própria AIDS, o HIV. Luciana, larga isso, tá preventivamente. Vazio. Deixa eu dar uma geladeira aqui. Ela pegou na parte das vacinas vencidas lá embaixo. Nunca apliquei vacina vazia. Nunca? É mentira. A gente encontrou muitos restos de vacina vencidas, de seringas, e encontramos assim vacinas no armazenamento no refrigerador, vacinas vencidas com vacinas que estavam na validade, que não teria por que estarem ali na geladeira. Além desse crime grave contra a saúde pública, cuja pena máxima é a de até 15 anos de reclusão, também ela praticou crimes de estelionato e também crime contra as relações de consumo, que é o fato de expor à venda produto totalmente impróprio para a saúde e o consumo humano. Não há vítimas, não há pessoas que se dizem lesadas. Há uma denúncia de uma ex-funcionária demitida que trouxe isso tudo ao conhecimento da autoridade policial. A clínica foi interditada. Luciana teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. Sempre que alguém vai fazer a vacina, é de praxe que a clínica ou mesmo a unidade básica de saúde mostrar para o paciente que ele está pegando um frasco, que ele está retirando o frasco com a seringa, que ele abriu o envelope da seringa para mostrar que a seringa é descartável. Todas as pessoas vacinadas nessa clínica a partir de um determinado momento devem comparecer à vigilância sanitária do município de Novo Hamburgo. Muitas pessoas estão hoje achando que estão imunizadas, elas podem ter ido para áreas de risco em relação à febre amarela e podem ter ficado doentes sem saber que não estavam imunizados. Na verdade, eu queria proteger ele e hoje eu vejo que acabei colocando, de certa forma, a vida dele e a saúde dele em risco. Um golpe que destruiu os planos de centenas de vítimas. Não chegavam as passagens, ela só dizia que já ia mandar. Como foi que tanta gente caiu nessa? Já aqui no Fantástico. Centenas de venezuelanos fogem da fome e cruzam a fronteira com o Brasil todos os dias. Eles querem recomeçar a vida com um emprego e vale qualquer esforço, até caminhar mais de 200 quilômetros até a capital. Veja na reportagem de José Roberto Burnier e Rogério Rocha. Com pouca idade, ela nem imagina direito onde está. Junto com seus pais, a pequena venezuelana busca um futuro melhor no Brasil. É o que fazem diariamente cerca de 800 imigrantes do país vizinho que cruzam a fronteira com o Brasil pelo município de Pacaraima, no noroeste de Roraima. Gente que foge da fome, da violência, da falta de oportunidades na Venezuela comandada por Nicolás Maduro. Como Ronald, que tinha um pet shop e fazia faculdade.
mas os preços dos alimentos foram ficando muito elevados. Ou Elizabeth Ribas, que diz que todos os venezuelanos estão passando necessidades. E José, que era professor na Venezuela, agora quer contribuir com seu trabalho aqui no Brasil. Contribuir ao país. O pequeno município brasileiro é o primeiro a sofrer o impacto do êxodo dos venezuelanos. Oficialmente, Pacaraima tem 12 mil habitantes, mas há quem diga que com a crise no país vizinho, a população dobrou. A cidade, que já sofria com a falta de infraestrutura, está à beira de um colapso. Faltam água, energia elétrica, falta a atenção das autoridades. A solidariedade e a tolerância amenizam o sofrimento dos refugiados. Porque não vemos nos venezuelanos um problema. Pelo contrário, né? Poderia ser uma solução, até pela parte econômica, o qual representa a classe comercial, empresarial. Para nós, quanto mais consumidores, melhor. Porém, a nossa falta de infraestrutura é que é o nosso maior gargalo, né? As oportunidades de trabalho são poucas e por tempo limitado. Olha, nesse abrigo que foi construído no ano passado estão alojados os índios venezuelanos da etnia Huaral. Eles foram separados dos outros imigrantes do país vizinho por causa da diferença de cultura. Mas esse local deveria comportar no máximo 220 pessoas. E hoje estão morando aqui mais de 500 índios. A ideia original desse abrigo é que ele fosse um local de passagem, onde as pessoas ficassem no máximo 3 meses aqui. Mas como eles não conseguem emprego, não têm para onde ir e também não há muita organização, eles vão ficando. Apesar de o presidente Temer ter decretado estado de emergência social em Roraima, a prometida ajuda federal nas áreas de segurança, saúde e educação ainda não estão em atividade em Pacaraima. Na estrada que liga o pequeno município à capital do estado, Boa Vista, encontramos a desesperança. Nós estamos a menos de 10 quilômetros da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A gente parou aqui nesse ponto para mostrar para vocês uma cena que está virando rotina. Aquele grupo que está vindo ali atrás são venezuelanos que atravessaram a fronteira, chegaram em Pacaraima, cidade brasileira, e estão indo a pé até Boa Vista, capital de Roraima. Imagina carregar aquela mala ali durante 220 quilômetros a pé. Jairo vai caminhando até a capital porque não tem dinheiro. Deixou os 2 filhos com sua esposa na Venezuela e precisa de um trabalho. Franklin o acompanha. Diz que tem apenas R$8 no bolso. E se emociona quando lembra que deixou seu país para lutar pela família. Gabriela e o irmão tentaram uma carona, mas ninguém para. Vão caminhar por 3 dias até a capital. Mal sabem eles o que os espera em Boa Vista. A capital parece um acampamento a céu aberto. A praça que leva o nome do libertador da América do Sul, considerado um herói entre os venezuelanos, pelo menos 400 imigrantes do país vizinho vivem sem as mínimas condições de higiene, saúde e segurança. Como se não bastassem os problemas, o sarampo, uma doença erradicada no Brasil desde 2016, voltou ao país em uma criança venezuelana de 1 ano, que está isolada num hospital da capital. Outros 2 casos também estavam sendo investigados, mas eles foram descartados pela Secretaria da Saúde de Roraima, que vai mandar todas as amostras para a Fiocruz confirmar os resultados. Por precaução, 500 venezuelanos foram vacinados em caráter de urgência. Se a desesperança impera na Venezuela, no Brasil, as dificuldades tornam o futuro dos imigrantes venezuelanos ainda mais incerto. Um avião com 65 pessoas a bordo caiu na região central do Irã 50 minutos depois de decolar. O ATR-72 da companhia ASEMAN voava da capital Teherã para a cidade de Yassuj, no sudoeste do país. As equipes de resgate ainda não conseguiram encontrar o local exato da queda por causa do acesso difícil e do tempo ruim. As autoridades não acreditam que existam sobreviventes.
Atenção, senhores passageiros. O barato pode sair caro. Ouviram? Esse é um alerta para o golpe das passagens aéreas, que tem transformado o sonho de uma viagem numa grande roubada. Golpistas bons de conversa ganham a confiança da vítima, oferecem pacotes abaixo do preço e somem com dinheiro. Veja agora como evitar cair numa armadilha desse tipo. O primeiro sentimento é a desilusão. Vem quando as malas feitas para a viagem precisam ser desfeitas. Primeira vez viajar fora com a família, com as noras. Com criança, com senhoras idosas. E ser enganado? Foi bem triste chegar em casa e ver todo mundo de mala pronta, só esperando o localizador, e o localizador não vem nunca. Nós reunimos essas pessoas em Porto Alegre. Elas sentem tanta vergonha que preferem não mostrar o rosto. O que está por trás disso é uma pessoa que tem uma lábia muito boa, muito convincente. Foram vítimas de Tânia Campos. Ela é uma dos muitos trambiqueiros que agem no Brasil. A tática é sempre a mesma. Passagens são oferecidas em redes sociais por valores muito abaixo do mercado. Metade praticamente do preço. Aí vem o boca a boca. No momento inicial ela entrega esses pacotes, ela entrega o serviço. Uma amiga me indicou, indiquei para alguns amigos. Conquistada a confiança dos clientes, Tânia oferecia pacotes internacionais num preço que parecia milagre. Você sabe me dizer se alguém se interessa em passagem internacional? Depois ela ficou no final do ano me oferecendo um monte de passagens, eu tinha algum amigo para indicar, ela tinha passagem para os Estados Unidos, tinha passagem para a Europa. Hoje eu estou com um valor de 1.300 para a Europa e para os Estados Unidos. Pronto, surgia ali a chance tão esperada de uma viagem para o exterior com a família. E a vítima caía no golpe. Aí ela passa a fazer contratos fraudulentos, né? Passa a enganar as pessoas e não entregar mais o serviço ou o produto. Foi o que aconteceu com esse engenheiro. Aí ela veio me oferecer, falou, eu tenho pacotes para a Europa agora no valor de R$12.600 para as 9 pessoas que tu falou que queria viajar. Ele pagou adiantado e o sonho de levar a família para Portugal virou a maior desilusão. Eu fiquei cobrando ela desde dezembro, que eu ia viajar em janeiro. Final de dezembro ela ficava me enrolando. Início de janeiro me enrolando, até que ela falou que não vou conseguir embarcar vocês. Pode deixar que eu vou devolver o dinheiro. Também não devolveu. Essa empresária viajou com 5 parentes para Orlando, nos Estados Unidos. Levou as passagens de ida e a promessa de que uma semana depois receberia as passagens de volta, que já tinham sido pagas. Só que não recebeu nada. E aí chegou no 9º dia, meu marido falou, eu preciso voltar porque eu tenho reunião, eu não posso ficar mais nenhum dia. E aí ela mandou a passagem dele de volta. E nós fomos todos para o aeroporto, querendo todos voltar no mesmo voo. Segundo sentimento, medo. A sogra da empresária relembra. A gente estava apavorado porque não chegavam as passagens, ela só dizia que já ia mandar. E 3 horas antes do embarque ela mandou a passagem de mais 2, eu e minha filha, e a passagem da minha mãe e da minha sogra ela não mandou. E ela pediu para que eu pagasse essas passagens, que ela me reembolsaria na volta. E foram R$6.300 que ela não reembolsou. A empresária, o engenheiro e mais 100 pessoas formaram um grupo de vítimas de 12 estados brasileiros. Entre reembolsos não feitos, hotéis pagos à toa e outros prejuízos, todos têm o que lamentar. 12.000, 8.800, 6.300, 13.500, 20.000, 18.000. Eles calculam que juntos perderam R$500 milhão. E ninguém acredita que vai recuperar o dinheiro. E no retorno ela sumiu, não atendia mais o telefone. Muda de telefone, pega uma outra isca e começa essa rede de novo. A gente encontrou Tânia Campos. Mas antes de contar o fim da história dela, vamos mostrar outros golpistas. O que significava para o seu aluno essa viagem para São Paulo? Não significava só para ele, né? Significava para mim também, né? Alain Brito ensina artes marciais para jovens carentes de Manaus. Esperou 1 ano para levar o melhor aluno a um campeonato em São Paulo. Finalmente encontrou na internet uma passagem barata. Só que a compra foi feita numa agência clandestina. A pessoa comparecia até a agência, realizava o pagamento, era emitido um recibo e o voucher. O que é o voucher? É a reserva. Então a pessoa saía da agência já com a reserva da sua passagem aérea.
Só que no embarque, o Alan descobriu que o dinheiro entregue na agência não tinha sido repassado para a companhia aérea. O dono da agência, Marcos Fonseca, responde a 27 inquéritos por fraudes iguais a essa. O trabalho que a gente faz, né, é social e ele acabou com muitos sonhos, né? Não só do meu aluno, mas meu, dos outros professores que fazem parte. A defesa dele alega que não era Marcos quem assinava os recibos das passagens que vendia. Jeane e Berenice são de um grupo de 300 vítimas de outros golpistas da região norte. E meus filhos, assim, o sonho deles é ver o Natal Luz em Gramado. Era tão esperada essa viagem. A armadilha foi a de sempre. Oferta barata, mais pagamento adiantado. No caso delas, as passagens foram simplesmente canceladas. Jeane tinha comprado 20 passagens por R$500 cada uma. Ia com a família inteira. Na noite de Natal eu senti muito, fiquei deprimida. Os trambiqueiros sumiram. O terceiro sentimento é a raiva de saber que aquele avião onde a sua família deveria estar decolou sem vocês. Hora de voltar a Tânia Campos. Essa mulher trabalha numa conhecida agência de viagens. Foi num final de semana e ela pediu pra gente emitir esse bilhete que na segunda-feira ela enviaria o dinheiro. Mas Tânia não enviou o dinheiro. Esse último bilhete foi um bilhete de Porto Alegre a Roma, 2 pessoas, no qual nós emitimos por 13 mil. Depois, em contato com o passageiro, nós descobrimos que ele pagou R$4.000 nessa emissão. A passagem que Tânia comprou e não pagou foi repassada ao Mauro. Eu pesquisava as passagens na internet e tinha passagem de 6, 7, 8. E aí, quando um amigo me ofereceu, essa Tânia vende passagem mais barata. E ela me ofereceu a 4. Era assim que Tânia entregava as primeiras passagens baratas para conquistar o cliente. Dava o calote na agência e repassava o bilhete. Só em Pelotas, uma outra agência diz que Tânia pegou R$45 mil em passagens e não pagou. O último contato que ela teve comigo foi há 3 semanas atrás. E a partir de então ela já não atende mais os telefones, e-mail. Ela simplesmente sumiu. Olha ela aí, circulando tranquilamente pela zona oeste do Rio de Janeiro. O repórter Giovanni Grisotti localizou a casa onde Tânia vive com o marido. Era na conta dele que ia parar o dinheiro das vítimas. Ivan Martins não quis saber de conversa. Mas disse que Tânia estava doente e sedada. Ela alegava o tempo inteiro que ela estava doente, que ela ia infartar. Ela era muito atriz. Eu tô no hospital, que eu tive um derrame. Daqui 1 hora, mais ou menos, ele ligo. Em nota divulgada por um advogado, Tânia Campos diz que já devolveu o dinheiro a parte das vítimas e alega que a crise financeira provocou aumento no preço das passagens, causando perda de controle dos embarques. Ela trabalha com um ponto bem particular, que é com viagens, que é com sonhos de pessoas, sonhos de famílias de viajar todos juntos. Eu acho que por isso que as pessoas até ficam mais frágeis e caem em golpes que normalmente elas não cairiam se fossem outros assuntos, entendeu? 2 dicas básicas. A primeiríssima: desconfie. Se esse preço muito baixo for muito diferente do que está apresentado no mercado, com certeza esse consumidor precisa acender o seu sinal de alerta. A outra é: pesquise. A internet está aí para isso. É importante ele conhecer qual é o histórico desta empresa em outras tantas situações de vendas de passagens, de hotéis, de pacotes de turismo, né? Senhores passageiros, agora sim, boa viagem.